Dá-se início à formação do bando pirata mais forte que esse mundo já viu, superando até os Piratas Rocks. Eles têm a intenção de reavivar as armas ancestrais e trazer uma guerra para o mundo, porque eles querem um mundo de violência. Eles acabaram de se tornar um dos principais concorrentes ao One Piece, e nós vamos entender o porquê que eles superam os Piratas Rocks. Mas além disso, nós também vamos comentar sobre as primeiras possíveis mortes que aconteceram agora em Onigashima, e tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a formação do bando pirata mais forte que esse mundo já viu, e por que a junção de dois bandos de Yonkou superam os Piratas Rocks, mesmo tendo nomes extremamente poderosos naquele bando, como por exemplo o Shebek, a própria Big Mom, Kaido, Barba Branca, Capitão John, Shiki, Machado Prateado e Oshoku. Por que esse bando supera? Nós vamos comentar sobre isso, mas também sobre o vapo que o Kaido deu nessa guerra de Wano e as possíveis primeiras mortes nessa guerra. Será que aconteceu mesmo? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão, se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, nós temos a finalização da batalha entre Aokiko e Kanjuro, onde ele fez exatamente o que eu disse que faria. Ele tentaria desestabilizar Aokiko para assim derrotá-la. E para isso ele não mediu esforços em cair no chão chorando, dizendo que o que mais ele queria era continuar como um dos Bainhas Vermelhas, utilizando ali a sua forma quando jovem para assim desestabilizar ainda mais Aokiko, mas mesmo assim ele acabou sendo derrotado. E como eu falei também no review anterior, ele foi burro o suficiente para ir para ali sozinho, com um bando de randoms achando que iria derrotar todos os Bainhas Vermelhas. E eu até brinquei que ele poderia desenhar ali uns 4 Kaidos para assim derrotar os Bainhas Vermelhas, mas mesmo com a Akuma no Mi bem apelona, que é a dele, ele acabou sendo derrotado facilmente. E aí nós vemos que tem tipo uma hierarquia entre os Bainhas Vermelhas. Eu pensava que o Kanjuro era um dos mais fortes, mas a gente vê que não é bem assim. A Aokiko, que não aparenta ser um dos mais fortes, acabou subjugando ele facilmente, derrotando ele com um só golpe. Mesmo que ela estivesse desestabilizada, com ele utilizando diversas imagens e chorando ali falando que era um dos Bainhas Vermelhas, mostrando lembranças deles do passado, fazendo ela lembrar, mesmo assim ele acabou sendo derrotado. Mas eu acho que ele não morreu. Se tratando do mundo de One Piece, é difícil a gente pensar isso, e ela mesmo estava hesitante em matá-lo. Então provavelmente ela só derrotou ele, mas ele não morreu, e provavelmente ele ainda vai voltar para a história. Dentro de Onigashima, o Kaido finalmente começa o seu discurso falando sobre a aliança entre os piratas do Kaido e os piratas da Big Mom, no que vão formar ali o maior bando pirata que esse mundo já viu, em busca de trazer as armas ancestrais e trazer guerra para o mundo, porque eles querem um mundo de violência. E eles também vão atrás do maior tesouro que esse mundo pode oferecer. Mas antes que isso aconteça, eles precisam iniciar preparativos para tornar o país de Wano um paraíso para os piratas. Sendo uma ilha ali fortificada naturalmente e quase impossível de se invadir ou de muito difícil acesso, nem a marinha e nem o governo mundial vão invadir facilmente. E isso vai tornar esse país aí um paraíso para os piratas. Mas para isso acontecer, eles precisam construir mais fábricas, ter mais armas, e para isso eles podem utilizar todo o povo da capital das flores como escravos para trabalhar nessas fábricas. Enquanto o Kaido vai falando isso, o Orochi vai ouvindo e não vai entendendo nada. Quando o Kaido termina de falar, o Orochi vai lá e começa a rebater. Olha, Kaido, você não pode fazer isso não. Você só tá aqui no país de Wano por minha causa. Se não fosse por mim, você não construiria fábrica nenhuma, não teria arma nenhuma e nem estaria aqui. A capital das flores é meu território e nem você, que é um Yonkou, não pode fazer nada com eles. Ouviu bem, Kaido? Espero que você tenha entendido. E antes que ele pudesse terminar de falar, o Kaido já pega a espada do King e vapo no pescoço do Orochi. Ele acaba arrancando a cabeça do Orochi e teoricamente matando ele. Só que ele cortou especificamente o pescoço, e nós sabemos que ele tem poderes referentes a ter mais pescoços e mais cabeças. Então será que ele realmente morreu? Eu acredito que não, pode ser que a sua Akuma no Mi tenha alguma coisa ou tenha algum poder que faça o Orochi não morrer nessa situação.
Nós sabemos que as zonas míticas têm poderes que vão além só da transformação em um determinado animal. Como por exemplo, o Kaido, ele consegue criar fogo, mas também consegue criar outros elementos, e pode até controlar nuvens. Nós sabemos que o Marco, além de ser uma fênix, é uma fênix de fogo, que tem a capacidade de cura. Então pode ser que a Akuma no Mi do Orochi tenha algum poder referente a ele ter mais de uma vida, sei lá, ou alguma coisa do tipo, mas se tratando de One Piece mais uma vez, eu acredito que ele não morreu, e seria muito fácil ele pagar por todos os pecados dele morrendo nessa situação. Ele nem sofreu, ele nem sentiu o vácuo do Kaido ali no pescoço dele. Só foi uma lapada e ele já acabou, já morreu. Mas eu acho que ele realmente não morreu e de alguma forma ele vai voltar. Seja para pagar pelos seus pecados ou para morrer pelas mãos de alguém que realmente queira vingança contra ele. Como por exemplo um Hiyori, como por exemplo o Momonosuke ou os Bainhas Vermelhas. Todos eles têm alguma coisa contra o Orochi e tudo que ele fez no país de Wano. Então seria muito mais legal ele morrer pela mão dessa galera aí do que pelas mãos do Kaido, já que eles sempre foram parceiros. Só que agora o Kaido disse assim: rapaz, eu não preciso mais de tu não, você já me deu tudo o que eu queria e agora você só tá me atrapalhando, vapo! E foi bem legal essa cena. O Kaido continua e dá um ultimato tanto pros samurais quanto pros ninjas para que eles escolham ou se tornar piratas no bando do Kaido ou lutar e acabarem morrendo pelas mãos dele. Tá todo mundo ali com o Brioco que não passa sinal de Wi-Fi, então eles vão ter que fazer essa escolha aí. E provavelmente eles vão entrar pro bando do Yonkou, até porque eles não querem lutar contra as calamidades e contra o próprio Kaido, sendo que a Big Mom também tá ali. Então, como eles deixaram a família Kozuki para seguir o Orochi, provavelmente agora eles vão deixar o Orochi para seguir o Kaido. Seus próximos passos são tornar o país de Wano uma fortaleza para os piratas, mas não com esse nome. Ela vai se chamar Nova Onigashima, e eles vão se armar e se preparar ainda mais para a futura guerra que vai eclodir no mundo de One Piece. E o novo governante da Nova Onigashima vai ser nada mais nada menos que a Yamato. E ela não gostou nada disso quando o Kaido falou. Agora falando um pouco sobre a formação do bando pirata mais forte que esse mundo já viu, que supera até os Piratas Rocks, nós vamos entender o porquê eles superam, e eu trouxe aqui alguns pontos que podem comprovar isso. O primeiro deles é que a formação dos Piratas Rocks se deu lá na Ilha Colmeia, onde inúmeros piratas iniciantes no mundo da pirataria queriam fama e fortuna rapidamente, e por isso eles iam para lá e acabaram formando esse bando. Isso significa duas coisas. A primeira delas é que eles não estavam no seu auge, eles estavam no início da sua carreira como piratas, e eles queriam fama e fortuna rapidamente para se tornar potências no mundo da pirataria. Então, lá atrás, eles não estavam no seu auge como estão agora, eles não tinham o terço do poder que eles têm agora. E isso já é um ponto muito grande que diz que essa aliança se tornou muito superior. Nós temos inúmeros nomes extremamente fortes nos Piratas Rocks, mas nós também temos um bando estruturado de cada um dos Yonkous, inclusive contando com seus comandantes. Quando esses dois bandos se juntam, nós vamos ter ali dois Yonkous como os cabeças e vamos ter ali inúmeros comandantes de Yonkou extremamente fortes, ou absurdamente fortes, e sem contar os números de cada um deles, que torna um bando pirata ali quase impossível de se navegar em um só navio. Eles vão ter uma frota absurdamente grande. E aí nós vamos contar poder individual de cada um deles, aí Kaido, Big Mom como os Yonkous, comandantes como Yonkous e números, um exército gigante de inúmeros randoms que podem lutar por eles. Então, em questão de força e questão de número, nós temos que esse bando que foi formado agora é muito superior. Um segundo ponto é que não se sabe como se deu a formação dos Piratas Rocks, mas sabe que cada um deles não se gostava entre si e não aceitava ordens de outros. Na verdade, eles se matavam entre si, matavam amigos e inimigos, e por isso esse era um bando extremamente desestruturado. Eles não tinham uma hierarquia de poder, a não ser seguir o Shebek, mas entre eles não tinham hierarquia entre si, ou não ficou claro essa hierarquia. Agora o bando, a aliança formada entre Kaido e Big Mom, a gente sabe que os dois estão lá em cima no topo, e cada um deles é estruturado, ou tem seus bandos estruturados, e essa estrutura vai se juntar quando os dois bandos se juntarem também. E aí nós podemos contar que vamos ter a maior força no topo, e aí ela vai descendo até nós chegarmos nos randoms, e por isso, a menos que Kaido e Big
Mon briguem entre si, o resto do bando vai continuar estruturado e não vão brigar entre si. Mas eu acho mais que eles vão macetar do que brigar entre si. E por isso esse bando vai estar de boa até eles conseguirem o seu objetivo. Muito diferente dos Piratas Rocks. E terceiro, nós sabemos que o Rox de Shebeck mexeu com os tabus do mundo, porque ele queria se tornar o rei do mundo. Só que dá pra inferir que ele não utilizou as armas ancestrais para isso, por falta de conhecimento ou falta do poder da avó de todas as coisas, por exemplo, porque se ele realmente soubesse, ou se ele realmente tivesse utilizado, Kaido e Big Mom saberiam como são essas armas e onde elas estão escondidas, porque eles faziam parte desse bando pirata. Como Shebeck não utilizou ou provavelmente não utilizou, eles não sabem e por isso eles não utilizaram até hoje. Porque só precisaria, depois que eles saíram do bando dos Rocks, eles só precisariam se estruturar como Yonkous e depois sair na caçada dessas armas, e aí utilizar elas para se tornar o rei dos piratas. Mas nenhum deles fez isso, nem Kaido e nem Big Mom. Na verdade, cada um deles atualmente tem um Poneglyph, um Road Poneglyph, e a Big Mom ainda tem a Purin que pode despertar o seu poder e utilizar a voz de todas as coisas. Então eles têm poderes individuais, cada um deles tem a sua própria força de um Yonkou, cada um deles tem um bando estruturado extremamente forte, e agora eles têm um poder específico e o conhecimento necessário para despertar uma força ou um poder que nem o Shebeck não despertou, porque lá no passado pode ser que ele não tinha o conhecimento necessário. Então Kaido e Big Mom na sua aliança como o bando pirata mais forte, tem um poder ou tem a disponibilidade de um poder que nem o Shebeck não tinha lá no passado. E por isso eles se tornam o bando mais forte que esse mundo já viu. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Vocês concordam que o bando de Kaido e Big Mom superam os Piratas Rocks? Vocês acreditam nos argumentos que eu citei aqui? Ou vocês não concordam com isso? E sobre as primeiras mortes, será que aconteceram mesmo? Eu acredito que não, ainda mais falando sobre o One Piece, que personagens dificilmente morrem. Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!